Olá pessoal, é o professor Edivan. Vamos dar sequência ao nosso papo geográfico sobre a economia nas Américas. Agora falando aí sobre os recursos naturais das Américas, vamos prestar atenção sobretudo na questão do petróleo, que é o principal recurso natural das Américas e o recurso que move a energia mundial, né, principalmente após a segunda revolução industrial, e movimentou todo o mundo e os Estados Unidos por ter um consumo muito grande, ser o principal consumidor de petróleo no mundo, vai influenciar toda a sua política, toda a sua estratégia mundial no fator petróleo. Um abraço. Américas, economia, recursos naturais das Américas. Vamos começar pela América do Norte, que é a região onde fica a maior potência do mundo globalizado, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm um grande potencial energético, né? É um país rico em diversas fontes de recursos minerais, porém é a maior economia do mundo e com um grau de consumo baseado no estilo de vida americano, que faz com que eles precisem tanto dos recursos autônomos que produzem, como buscar os recursos para a sua indústria, para o seu consumo interno em outros países do mundo, e isso justifica a política externa e geopolítica americanas de interferência em diversos lugares do mundo, como o Oriente Médio e aqui na América Latina, principalmente na Venezuela, e a sua interferência e influência nas Américas baseada na doutrina Monroe. O território americano ele dispõe de mais de 30% das reservas mundiais de carvão, 15% de petróleo, 50% das reservas de gás natural, e os recursos minerais para sua indústria também são abundantes, entre eles o minério de ferro, com 20% das reservas mundiais, o cobre, o chumbo, o zinco, entre outros. Os principais recursos minerais do território americano são o ferro, na região dos Grandes Lagos, junto ao Lago Superior, nos estados de Minnesota e Wisconsin, e ao sul dos Montes Apalaches. O carvão também na região dos Montes Apalaches, no médio Mississippi e junto às Montanhas Rochosas. Quanto ao petróleo, os Estados Unidos é um grande produtor mundial e a principal área de extração é a região do Golfo do México e os estados do Texas e Oklahoma, e na costa do Pacífico, o estado da Califórnia. Agora, como eu falei inicialmente, os Estados Unidos produzem 60% do petróleo que utilizam, mas 40% pelo menos eles têm que buscar no restante do mundo e fazer parcerias ou intervir nas economias que vão lhe fornecer petróleo, como o Oriente Médio e a Venezuela. E a partir dessa necessidade de busca de recursos minerais em outros locais do mundo, é feita a política geopolítica americana. Outros minérios importantes nos Estados Unidos são a bauxita, o cobre, o chumbo, o zinco, o ouro, a prata, o urânio. E apesar de grande produção e em razão de elevado consumo, os Estados Unidos importam minério de ferro do Canadá, da Venezuela e do Brasil, cobre do Chile, bauxita da Jamaica, o manganês vem da Índia, níquel do Canadá, estanho da Bolívia e da Malásia, e petróleo de diversos fornecedores ao longo do mundo, principalmente países do Oriente Médio, da África e da América Latina, casos do México e da Venezuela. E dispondo desses recursos variados e abundantes, os Estados Unidos dependem da importação de minerais, mas ele é autossuficiente, ou seja, ele mesmo produz o carvão, o enxofre, o potássio e os fosfatos de que necessita. Vizinho dos Estados Unidos, o Canadá ele tem uma das maiores reservas minerais do continente americano, e isso devido à grande diversidade geológica. Então, na porção oriental do país, ele tem o escudo do Labrador, que é uma formação geológica antiga, com reservas de ferro. Nas porções centrais e ocidentais, são dominadas por formações sedimentares e rochas metamórficas, que aí vão apresentar grandes reservas de carvão mineral e de petróleo, que são recursos energéticos que também vão ser encontrados na orla marinha do Ártico, lá em cima, lá no Polo Norte. O México, formando o terceiro país da América do Norte, é onde estão as maiores jazidas de petróleo e de gás natural, principalmente no litoral do Golfo do México, na região de Tampico e na Baía de Campeche. Essas jazidas elas foram nacionalizadas pelo México em 1938
e são exploradas pela companhia estatal que é a Petróleo Mexicano, Pemex. Agora, grande parte dessa produção é consumida internamente e também exportada para os Estados Unidos. Em 2015, a Pemex foi privatizada devido a alterações na Constituição mexicana, e isso deu um baque aí na economia mexicana. Hoje o México se destaca como grande produtor de prata, principalmente a partir das minas da Sierra Madre Ocidental, mas que estão se esgotando, além da produção de cobre, ferro, zinco, chumbo, antimônio, carvão mineral, que vão alimentar a indústria dos Estados Unidos. Sobre os recursos naturais da América Central e Guianas. A América Central tem alguns recursos, principalmente de exploração de petróleo nas Bahamas, níquel em Cuba e bauxita na Jamaica, sendo exportados principalmente para o Canadá, né? E a Guiana Francesa, que é um departamento adiantado da França, né? Tem cerca de 90% de suas terras cobertas por florestas, então ela se caracteriza por produção de ouro, produtos agrícolas, como cacau, cana-de-açúcar e madeira. O Suriname é um produtor de bauxita e tem também importantes reservas de madeira, né, oriundas da floresta ainda amazônica, né? A República Cooperativa da Guiana também tem boa parte de bauxita, ouro e manganês. Na América do Sul, a gente não vai tratar o Brasil aqui, então vamos falar de cada um dos países principais aí da América do Sul. A começar pela Venezuela, né, que é uma grande produtora de petróleo, é importante produtora de petróleo mundial, é detentora da maior reserva de petróleo do mundo. Por isso o problema geopolítico envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos, né? Porque se os Estados Unidos conseguem dominar o petróleo da Venezuela, eles economizariam o custo de produção do seu petróleo e o custo de transporte do petróleo, pois eles não precisariam fazer tantas viagens ao Oriente Médio para obter petróleo de boa qualidade, tendo a Venezuela aqui na América do Sul. Então a Venezuela ela exporta cerca de 90% da sua produção. A principal região produtora de petróleo é o Lago Maracaibo, e depois vem o curso do Rio Orinoco, na sua parte baixa. As reservas petrolíferas na Venezuela são estatais, controladas pela PDVSA, que é Petróleo da Venezuela, Sociedade Anônima. A Venezuela ela é tão importante no cenário mundial de petróleo que ela é o único parceiro hoje, o único participante sul-americano da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e em função disso a economia venezuelana é fortemente ancorada no petróleo, mas também tem na extração de minério de ferro e produção hidrelétrica uma grande fonte de recursos, sendo que a Venezuela produz energia elétrica para o Brasil e para a Colômbia, que são seus principais vizinhos. A Colômbia também é importante na produção de carvão e de petróleo. O Equador também é um importante produtor de petróleo, já tendo participado inclusive da OPEP. Já o Peru, devido à sua estrutura geológica diferenciada, ele tem uma diversidade de exportação de produtos minerais como a prata, cobre, chumbo, ferro, zinco, principalmente nas regiões das Sierras e de Centro de Pasco. Já na planície amazônica, ela é coberta por florestas e também se encontra petróleo nessas áreas, e principalmente na área de Ganso Azul. A Bolívia, na região do altiplano, né, ela tem uma produção de estanho e ela tem uma pauta de exportação também baseada nesse minério. E é a Bolívia, a partir principalmente do governo Evo Morales, ela nacionalizou suas produções de recursos minerais, e lá ela é a empresa estatal que toma conta dessa produção é a Comibol, que é o Comitê de Minerais da Bolívia, Companhia de Minerais Boliviana. Ao leste da Bolívia temos grandes depósitos de petróleo e gás natural também. Parte desse gás natural é exportado por gasoduto para o Brasil, isso vem desde 1999. Recentemente tivemos aí alguns problemas, algumas crises diplomáticas entre Bolívia e Brasil, mas hoje está acertado, né, esse acordo, e funciona perfeitamente o gasoduto Bolívia-Brasil ou Brasil-Bolívia. O Chile ele é caracterizado por uma região grande de deserto do Atacama,
onde embaixo do deserto há grandes riquezas minerais como o salitre, que é um nitrato, né, o cobre, ferro e principalmente o ouro. O Chile é grande produtor mundial de cobre, ao lado dos Estados Unidos, Rússia, Cazaquistão e Zâmbia. Então esse é um mineral também importante para a economia do Chile. Essa região produtora de cobre, na província de Antofagasta, ao norte, ela possui a maior mina de cobre a céu aberto e é a chamada mina de Chuquicamata. O crescimento dessas atividades pesqueiras foi ameaçado pela alteração das correntes marítimas e pelo caráter predatório de atividade, né, porque as pessoas estão com o problema do aquecimento dos oceanos, pesca predatória. A pesca no Chile vem perdendo espaço. Na Argentina, a gente pode classificar entre os países platinos, né, que envolve Argentina, Uruguai e Paraguai, como a Argentina sendo a que tem o maior patrimônio de recursos naturais. Na região da Patagônia, a Argentina tem as suas grandes jazidas de petróleo e gás natural, destacando-se as jazidas de Comodoro Rivadavia e de Neuquén, que se ligam a Buenos Aires através de oleodutos, e aí garantem a parte do uso de petróleo na Argentina. A Argentina também tem um importante complexo hidrelétrico no Rio Negro, ao norte da Patagônia, que é o El Chocón, e no sul ela tem uma área produtora de carvão no Rio Túrbio. O Paraguai, apesar de ser muito pobre em recursos minerais, ele tem a vantagem de ter cursos de água em território de fronteira com o Brasil. Então, o grande destaque na produção mineral do Paraguai é o uso das águas como fonte de energia hidrelétrica na usina de Itaipu. Grande parte do resultado comercial do Paraguai vem da exploração dessa energia elétrica que é vendida para o Brasil. E aí, nesse sentido, o Paraguai é um dos grandes exportadores de energia do mundo. E o Uruguai, devido à sua pequena extensão territorial, tem pouca diversidade geológica e não tem uma relevante produção mineral. Sobre a produção de eletricidade, a produção de energia elétrica é um dos principais meios de desenvolvimento aqui do continente americano, pela característica que o continente tem de elevadas cordilheiras, serras, altitudes e rios caudalosos. Então esses rios caudalosos propiciam a proximidade e a construção de grandiosas hidrelétricas. Então, no Canadá, por exemplo, a produção de energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento industrial do país, né? E serve para o abastecimento residencial e para fazer o aquecimento, porque o Canadá é um país muito frio devido a longos invernos. No Canadá, ele se aproveita das cachoeiras que varrem lá o Vale do Rio São Lourenço, né? Então, ele tem uma das maiores produções de energia elétrica e a partir de fonte hídrica, né? De fonte de rio do mundo. Os Estados Unidos, ele tem uma grande diversidade na produção de eletricidade e elas são das mais diversas fontes. Na costa leste é usada a hidrelétrica, aproveitando as linhas de falha, né, dos Montes Apalaches, onde descem bastante rios caudalosos, e a termoelétrica, que queima carvão e derivados de petróleo, além dos Estados Unidos possuírem tecnologia termonuclear, utilizando o urânio, né, para enriquecer o urânio e gerar energia elétrica. Porém, essa fonte sofre crítica de ambientalista devido ao risco de acidentes, como os que já ocorreram na usina de 3 Mile Islands na década de 70. Agora, a produção de energia térmica também é muito utilizada no sudeste da Califórnia e em estados maiores, né, em função da indústria altamente sofisticada. Comenta-se, inclusive, que a capacidade energética dos Estados Unidos está próxima do limite em função dos baixos investimentos recentes, né? As crises recentes dos Estados Unidos retiraram investimentos da área energética, então se prevê uma crise de energia para os Estados Unidos nos próximos 20 anos, por isso, mais uma vez, a interferência deles em países produtores de energia termoelétrica, energia nuclear, como Irã, Iraque, Coreia, a interferência dele em países produtores de petróleo, como o Oriente Médio e a Venezuela. No México e na América Central, a principal fonte de energia elétrica é a energia térmica pela queima de carvão e de petróleo.
Já na América do Sul, a gente conhece bem aqui o caso de Itaipu, por exemplo, e o investimento em novas usinas hidrelétricas, como a usina de Belo Monte, no Pará. Só que o grande embate sempre da sociedade é que, por um lado, é uma energia limpa, né, energia elétrica, de baixo impacto ambiental, embora nas regiões onde elas se implantem, se precise alagar vastas áreas, exterminando fauna e flora por várias áreas. Então, sempre há essa dialética, né, de como fazer e produzir hidrelétricas tão necessárias para o desenvolvimento das regiões, mas tendo cuidado com o problema socioambiental.